121. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Grandioso Pai, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais um domingo, por mais uma manhã de culto, Pai. Obrigada pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe até aqui essa manhã. Obrigada pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela Tua palavra que é fonte de vida eterna, Pai. Espírito Santo de Deus tem total liberdade nesse lugar. Toma Teu assento. Carrega o nosso pregador, Pai. Usa ele de forma extraordinária, sobrenatural. Que cada irmão que está aqui receba a porção exata que veio buscar. Que possamos terminar essa manhã melhor do que começamos. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui. E já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará. Assim nós oramos em nome de Jesus. Consagramos tudo a Ti, Pai. Receba essa adoração, essa oração, tudo que vai ser feito aqui como um bom perfume. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, quem pode ter acesso ao Teu santuário? Quem pode permanecer em Teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, não fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor? E cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Salmos 15. Glória a Deus pela sua vida. Tem um versículo aí? Tem? Quer ficar no meu colo para você ficar mais alto? Quer? Então vem. Vamos embora. Aí. Vai. Senhor, tu andas, me conhece. Glória a Deus. Ei, Silvia, obrigado, viu? Isso é pra gente entender que até no silêncio Deus fala, viu? Agora diga assim, ó, preste atenção, porque essa palavra é pra você e pra mim também. Então, vamos juntos receber a pregadora desse dia. Robertinha, vem pra cá. Meu Deus, olha aí o que aconteceu. Glória a Deus. É tanto botão naquele comando, a gente tá aprendendo ainda. Quer um óculos escuro, Robertinho, pra pregar? Ah, do seu? Pastor Ricardo, por favor, o óculos dela. Pode diminuir mais aí, Lucas. Glória a Deus pela sua vida, Lucas. Aí, glória a Deus. Pastor Ricardo, vem também, Pastor Ricardo. Vem cá, pra você orar pela sua esposa. Pastor Ricardo tá tão bonito hoje. Princesinha, deixa aqui. Foi. Glória a Deus pela sua vida.
Pastor Ricardo, não tá bonito, gente? Não tá? Ó. Glória a Deus pela sua vida, Robertinha. Que Deus te use e que as orações do pastor Ricardo cheguem ao céu para que a gente possa receber dele tudo que ele separou para ti aí, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, por favor. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã aqui reunidos na tua presença como igreja, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito nesse meio, pela forma misericordiosa e abundante como o Senhor tem derramado o teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos porque nada fizemos por merecer isso, mas isso vem da tua graça, vem do teu amor derramado sobre nós, Pai. E te agradecemos também pela tua palavra revelada, não só o verbo encarnado do teu Filho Jesus, mas também aquelas escrituras que hoje temos nas nossas mãos para estudar, meditar e aprender de ti. É exatamente por isso que eu te peço agora, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito use a tua serva, fale através dela, através da tua palavra, e que esse mesmo Espírito testifique nos nossos corações aquilo que estamos recebendo dos céus e que possa se transformar em lição prática para o dia a dia, que a gente possa aprender a te amar, não só de palavras, mas cumprindo e obedecendo os teus mandamentos. Porque é assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Com muita alegria, né, que eu recebi o convite, um pouquinho de temor também, né, um pouquinho não, muito, né. Mas a gente acredita que é Deus quem está controlando tudo, que é Ele quem vai colocar as palavras aqui, a palavra é dele, né. E eu queria primeiro agradecer a Deus, porque sem Ele nenhum de nós estaríamos aqui, né? Certamente. Queria agradecer aos nossos pastores, né? Que também sem eles a gente não estaria nessa igreja que Deus colocou o projeto, né? Entregou nas mãos dele, e hoje nós somos abençoados com cada palavra, com louvor, com tudo que acontece aqui. Os nossos filhos também sendo ensinados na palavra. Queria agradecer ao meu marido, às minhas filhas, minha sogra que está aqui, a toda a liderança dessa igreja. E meu marido já orou por mim, eu ia orar, mas eu não vou orar não, porque o tempo é curto, né, pastor? E eu queria, o texto que Deus colocou no meu coração, que Deus botou para eu trazer para vocês, é um texto bastante conhecido. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova, né? E a cada dia que a gente lê, parece que a gente está lendo outra coisa. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje é sobre a vitória de Davi contra Golias, contra o gigante. E tem tudo a ver com os louvores que foram passados, né? É impressionante, a gente não sabe quais são os louvores que Deus escolheu para tocar aqui, mas eu já sabia que hoje eu ia trazer essa palavra. E tinha tudo a ver, eu estava ali ouvindo e agradecendo a Deus. Mas antes de a gente começar a entrar no texto, eu queria que o Igor projetasse para mim Romanos, sem óculos não vai, Romanos 15:4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para manter a esperança. Paulo registra isso porque tudo que foi escrito na Bíblia não é para o nosso mero conhecimento, mas para que a gente aprenda. Deus quer que a gente aprenda com tudo que está registrado lá. E aqui não vai ser diferente. E a palavra que eu trago hoje para vocês é essa que está lá em 1 Samuel 7. É um texto muito conhecido, como eu disse. Ele relata a batalha entre Israel e os filisteus e a vitória de Davi sobre Golias, né? Igor, você pode projetar para mim os versículos 45 a 47. O texto é bem maior, mas a gente vai voltando a ele no decorrer. Nossa, eu leio melhor de longe sem óculos. De óculos eu não enxergo. Assim os israelitas se desfizeram. Não, 1 Samuel 17, 45 e seguintes. Isso. Davi respondeu aos filisteus: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel.
E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor. Ele entregará vocês em nossas mãos. Amém. Todos nós temos batalhas na igreja. Alguém aqui não tem batalha? Alguém aqui já não passou por alguma batalha? Eu acredito que não. Eu acho que todos nós já passamos. E nessas batalhas a gente enfrenta gigantes, né? Gigante é tudo aquilo que parece muito maior do que a gente. É tudo aquilo que tira a nossa paz, que por vezes parece até maior do que Deus, que tira o nosso sossego, que nos traz angústia. Gigante pode ser uma doença, gigante pode ser um diagnóstico, gigante pode ser uma perda, gigante pode ser um luto, gigante pode ser uma separação, gigante pode ser um vício, pode ser problema com um filho. Gigante é tudo aquilo que se levanta e tira a sua paz. Gigante pode ser um pecado com o qual você luta o tempo todo, um perdão que você não consegue liberar, uma dor passada com a qual você não consegue lidar. Perdão é tudo aquilo, gigante é tudo aquilo que tira nosso sossego e que teima em se levantar contra nós. Mas hoje, Deus trouxe vocês aqui, porque eu não sei quais são os gigantes que vocês estão enfrentando. Eu não sei. Eu acredito que vocês estão. E como a pastora falou aqui, não tem nenhum gigante pequeno demais para Deus e nem grande demais para Deus. Eu não sei quais são os gigantes, quais são as batalhas que vocês estão travando. Mas Deus sabe. E Ele trouxe vocês hoje aqui para vocês vencerem esse gigante. E eu queria que vocês virassem para a pessoa que está do lado de vocês e dissesse assim: eu hoje vou vencer esse gigante. Amém? Davi foi um homem que venceu o gigante que se levantou contra ele. Davi não nasceu um vencedor de gigantes. Ninguém nasce vencedor de gigante. A gente se torna vencedor de gigante com as batalhas que vão aparecendo. Gigante primeiro, gigante, eu estou ruim hoje, mas vai melhorar, que eu estou nervosa ainda. Davi primeiro matou um leão, matou um urso, até que ele conseguiu matar o gigante. Ninguém nasce vencedor de gigantes. Mas as batalhas da vida, as batalhas que vão aparecendo, elas nos tornam. Mas a gente precisa escolher se é aquele que vence ou se é aquele povo que se foge dos gigantes que aparecem. E quando eu estava lendo esse texto, me veio à memória a história do Nick Voigt. Eu não sei se é esse o nome, não sei se é assim que se pronuncia, Voigt, né? Mas aqueles que fizeram Casados para Sempre, né, certamente vão se lembrar dessa história. Se você não conhece, eu sugiro que você procure no YouTube, porque é uma história de superação muito linda. E o Nick, ele nasceu sem braços e sem pernas. E desde muito novo, desde o nascimento, ele teve que aprender a superar um gigante que se levantou contra ele. O gigante da limitação física. Aos 8 anos de idade, Nick pensou em tirar a própria vida, porque ele não via propósito. Ele não entendia porque que ele tinha vindo ao mundo sem braços e pernas. Só que o amor do pai dele, o amor dos pais, levou ele até o amor de Deus. E ele compreendeu que ele não precisava de braços e pernas para cumprir o propósito dele aqui. E Nick venceu. Nick venceu o gigante da limitação física e o gigante da falta de propósito que ele via, não conseguia enxergar na sua vida. E Nick hoje ele é um vencedor de gigantes. Nick hoje é um grande evangelista. Ele anda pelo mundo pregando o evangelho e dando o seu testemunho. Ele é um encorajador de pessoas, porque ele venceu os seus gigantes com a ajuda de Deus. E Deus trouxe vocês hoje aqui, igreja, para isso. Para que, a exemplo da história de Davi e da história de tantas outras pessoas, a gente aprenda com esse texto a vencer os gigantes, a não fugir deles, a não colocar eles debaixo do tapete. E deixa eu ver aqui qual é o versículo. Eu não vou projetar tudo, está lá em 1 Samuel 17, de 4 a 26, é muita coisa. Depois, se vocês quiserem vocês, por favor, leiam a Bíblia, onde estiver aí. Mas qual é a história, qual é o pano de fundo dessa história em que Davi vence Golias? O exército israelita estava travando uma batalha contra o exército dos filisteus. E da parte dos israelitas se levanta Davi. Davi era um gigante. Diz a Bíblia que ele tinha quase 3 metros de altura. Ele aparece no campo de batalha todo paramentado.
toda a armadura, tudo de alta tecnologia para aquela época. Diz a Bíblia que a lança dele tinha mais de 6 quilos. E ele chega lá na frente e começa a gritar e a desafiar o exército de Israel. Ele propõe que venha apenas um guerreiro de Israel para lutar com ele. E ele propõe que caso ele se sagrasse vencedor, o povo de Israel seria escravo dos filisteus. E se Israel fosse vencedor, os filisteus seriam escravos do povo de Israel. O povo de Israel, os guerreiros ficaram desesperados, saíram todos correndo, uma debandada geral, e no meio daquela confusão, aparece quem? Davi. Davi pequenininho, pastor de ovelhas, né? Era o 8º filho de Jessé. Davi não estava ali na batalha, 3 dos irmãos dele estavam, mas ele não tinha sido alistado. E Davi aparece ali. Davi chega porque o pai dele pede para que ele leve suprimentos para os irmãos e para que ele vá trazer notícia dos irmãos. Davi chega lá, não entende nada, pergunta o que está acontecendo, e lá ele recebe a notícia do que estava acontecendo. E Davi fica indignado. Ele fica indignado e ele diz: quem é este incircunciso filisteu que se levanta contra o Deus vivo? E ali Davi toma a decisão de enfrentar, ele toma a decisão de vencer aquele gigante, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. E é essa decisão que eu quero que a gente saia daqui hoje, que a gente tome aqui hoje, que esse gigante que hoje, essa batalha que hoje se coloca à nossa frente, a gente, em nome de Jesus, vai vencer. Com Deus a gente vai vencer. A história de Davi, ela nos ensina a como enfrentar esses gigantes que se levantam contra nós, né? E todos nós, como eu falei aqui, todos nós certamente temos gigantes. Todos nós enfrentamos gigantes ao longo da nossa caminhada. Mas para vencer, o que a gente tem que fazer? Eu destaquei aqui alguns pontos que eu achei que falaram muito comigo, e eu creio que vai falar com você também. Igor, você pode projetar para mim versos 24 e 25? 1 Samuel 17. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele vai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Para você vencer gigantes, a primeira atitude que você precisa ter é não dar ouvidos a pessoas que não enfrentam os seus próprios gigantes. Você já viu como tem gente que não enfrenta os seus próprios gigantes? Pessoas que não têm coragem e que só servem para nos desanimar. É aquele que chega para você e fala assim: você está indo para a igreja no domingo? Ah, não, vai não. Sabe aquele problema no seu casamento? Ele é grande demais, termina, vai ser feliz. Você está com um problema com seu filho? Não deixa teu filho ficar na internet. O que tem? O mundo é assim mesmo hoje. É aquela pessoa que está sempre te desanimando. Sabe por quê? Porque ele mesmo não tem coragem de enfrentar os gigantes que se levantam contra ele. Então ele te desanima. Ele fala: não vai não, não é seguro. Deixa isso para lá, foge. A exemplo dos guerreiros de Israel. Foge desse gigante. Esse gigante é grande demais para você. Você já perdeu. Mas Davi não deu ouvidos. Davi tinha um foco. E é assim que nós temos que fazer. E a Bíblia, né? A Bíblia, ela está sempre nos advertindo. E Jesus nos adverte lá em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas que nele ele venceu o mundo e que nele nós venceremos também. E não é para nos desanimar, justamente para isso. Ele nos adverte que nós vamos enfrentar essas dificuldades, mas que em Cristo nós venceremos. E quando eu li esse texto aqui, me veio na hora, eu me lembrei na hora, pastora, da história de Moisés, em Êxodo, ele mandando os espias. Ele mandou 12 pessoas dos cabeças de Israel para espiarem a terra. Esses homens chegaram lá, eles viram que a terra era boa, eles viram que a terra manava leite e mel, mas 10 desses 12 espias conseguiram enxergar só os gigantes que tinham lá. Eles voltaram e desanimaram
desencorajaram uma geração inteira que não pisou os pés na terra prometida, porque deram ouvidos a pessoas que não tiveram coragem de enfrentar esses gigantes. Uma geração inteira comprometida, uma geração inteira que não pisou na promessa de Deus, porque deu ouvidos a 10 que não tiveram coragem de enfrentar os gigantes que se colocaram na frente deles. Mas 2, Josué e Caleb, 2 dos 12, os únicos que entraram na terra prometida, não colocaram os olhos no gigante, mas colocaram os olhos na promessa. Eles não fixaram os olhos nas dificuldades que se levantaram à frente deles, mas no Deus que havia prometido que eles entrariam naquela terra. Eles entraram e eles usufruíram daquilo tudo que Deus prometeu a eles. Esses 10 não entraram e arrastaram uma geração inteira com eles. Então a importância de a gente não dar ouvidos para pessoas que não enfrentam os seus próprios gigantes e buscam desanimar todos os outros. Eu vou falar uma coisa para vocês: a fé vem pelo ouvir, né? Vocês já ouviram isso? Está na Bíblia. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. E eu não estou falando só de pessoas, não. Eu estou falando do que a gente assiste. O que você tem visto? Em rede social, na televisão. Quantas pessoas são desanimadas porque estão assistindo o que não devem, porque estão dando ouvidos em rede social ao que não devem, deixando de ir para a única... Eu não tenho como levantar, porque senão cai meu computador, mas deixando de dar ouvidos à única coisa que pode nos dar esperança nesse mundo que a gente vive, que é a palavra de Deus. Nela você vai encontrar todo o conforto, tudo que você precisa para vencer os seus gigantes. Não é na televisão, não. E essas pessoas ficaram para trás, não entraram. Projeta para mim, Igor, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A promessa de Deus na sua vida, ela é eterna. O gigante, ele é circunstancial. As circunstâncias mudam. Não fixem os olhos nesse problema que se levantou contra você, mas naquilo que Deus diz para você, nas promessas que Deus tem para a sua vida. A sua vitória, ela só depende de Deus. Ela não depende da opinião dessas pessoas que buscam te desanimar. Mas além de não dar ouvidos, aqueles que não lutam contra os seus gigantes, a gente também precisa não olhar para as dificuldades passadas. Isso aqui é muito importante, isso aqui falou muito comigo. Davi, ele não foi alistado. Davi não foi chamado, Davi não foi escutado. A Bíblia diz que 3 dos seus irmãos, eles estavam na guerra, os 3 mais velhos. Mas talvez pela idade de Davi, talvez, não sei, Abner, que era o comandante, não chamou Davi para participar da guerra. Quando Davi chegou lá e viu aquela confusão, Davi não era nada. Davi era apenas um pastor de ovelhas chegando ali para levar um recado do pai dele para os irmãos. Davi podia olhar aquilo, opa, não tenho nada a ver com isso, virar as costas e ir embora. Ou Davi podia falar, eu não fui escolhido, eu não sou nada, ninguém me chamou aqui. Mas Davi não se limitou por aquele decreto de incapacidade do passado. Davi não ficou de mimimi, eu não fui escolhido, eu não fui chamado, não tenho nada para fazer aqui. Davi olhou a oportunidade que Deus colocava na mão dele para ele vencer, para ele enfrentar o gigante. E quantas vezes, quantas pessoas se limitam por problemas passados? Problemas de dificuldade financeira, todo tipo de dificuldade. Pessoas que ficam presas no passado. Pessoas que ficam presas pelas incapacidades passadas. Pessoas que não rompem, que pegam aquela dor, aquela incapacidade e colocam no altar.
aquilo vira um ídolo na vida delas. Enquanto elas ficam olhando para aquilo que as limitou, elas não conseguem olhar para frente e ver as oportunidades que Deus coloca na mão delas todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus dá uma nova oportunidade para a gente, mas se você ficar prestando atenção no seu passado de incapacidade, você não vai romper. Pessoas que ficam, ai, mas eu fui traída, ai, mas eu não tive como estudar, ah, mas isso, mas aquilo outro, mas parece aquela hiena, né? Ó vida, ó azar. E não vão para frente. E ficam o tempo todo olhando para trás. Projeta para mim, Igor, o próximo. Olha o que Paulo fala aos Filipenses. Irmãos, não o alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chama em Cristo Jesus. Nós precisamos deixar o passado para trás. O passado passou, né? O passado ele pode ser incapacitante. Paulo aqui está dizendo para a gente, para de olhar para trás, para de olhar para a tua dor, para de olhar para os problemas que você teve. Olha para frente, todos os dias Deus está te dando uma nova oportunidade. Quantas pessoas deixam de ver o que Deus está nos oportunizando, porque está o tempo todo olhando para trás. Eu queria fazer um convite para vocês hoje. Vamos parar de olhar para esse retrovisor e vamos olhar para frente. E aqui não tem como eu não lembrar da história de José, né? A história de José para mim, uau, o Renato que gosta, né, Renato? Eu sempre lembro dele. A história de José é maravilhosa, não sei se vocês já leram, acredito que sim. Mas José ele foi vendido pelos irmãos. Foi vendido pelos próprios irmãos, que deveriam cuidar dele. Os irmãos venderam ele. E ele foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ao invés de ficar falando assim, eu fui vendido pelos meus irmãos, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Não, ele foi o melhor administrador, a ponto de Potifar confiar tudo a ele. Não bastasse isso, quando estava tudo bem na casa de Potifar, a mulher de Potifar se apaixona por José, quer pegar José, José não quer, porque José é fiel a Deus, é fiel a Potifar. E por fazer o certo, José é lançado na prisão, por fazer o certo. Eu fico imaginando eu confesso para vocês, se fizessem isso comigo, eu estava até agora reclamando. José não reclama. José chega na prisão. E José é o melhor prisioneiro que podia existir. Porque a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava com ele na casa de Potifar, Deus estava com ele na prisão. Não bastasse isso, não acabou. Ele interpreta um sonho, pede para que lembre dele, esquecem do José. Ele passa mais, acho que 2 anos na prisão. Mas deixa eu te falar, Deus não esqueceu de José não, porque Deus não esquece das coisas. Essa história que Deus tarda, mas não falha, isso é uma mentira. Deus não tarda. O tempo de Deus é perfeito. E Deus não falha. Deus não se atrasa. José precisava passar aquele tempo na cadeia. Sabe por quê? Porque ele estava sendo treinado na escola da vida para ser governador do Egito. E ele precisava lidar com fartura e com pouco, para poder gerenciar os recursos na época da fome. Até que se lembram dele, ele sai, ele é alçado à condição de governador do Egito, e lá ele enfrenta talvez o maior dos seus gigantes. Porque Deus treinou ele e colocou ele lá para que ele fosse o salvador dos irmãos dele, daqueles que jogaram ele na prisão. E José, governador do Egito, enfrenta outro gigante, o gigante da dor do passado. Só que ele não ficou limitado por essa dor do passado. José recebe os seus irmãos. José entende que, como está lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma, não são só as coisas boas, são todas as coisas. Então, todos os gigantes que se levantam contra nós, eles vão cooperar para levar a gente no propósito que Deus tem para a nossa vida. José precisava passar por aquilo tudo. José precisava ser treinado para virar governador do Egito. José precisava daquilo tudo e ele entendeu isso.
José foi uma pessoa que enfrentou os seus gigantes, rompeu, não ficou preso ao passado, não deixou que o passado de dor, de falta, regesse a vida dele. E outra atitude, agora vamos para a próxima, né? Para vencer gigantes, além de a gente não ser limitado pelos pessimistas, né? Por aqueles que não enfrentam seus próprios gigantes, de não ser limitado pelas dores passadas, nós temos que saber lidar com as críticas que nós vamos receber. Coloca para mim, Igor, o próximo aí. É o 28 a 30, né? 1 Samuel 17, 28 a 30. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Gente, e ele era irmão, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que você for se levantar para fazer algo de relevante no reino de Deus, alguém vai se levantar e vai te criticar. Existem críticas que são construtivas, né? E críticas destrutivas. Mas quando você se levanta para fazer algo de relevante, vai ter sempre alguém para te criticar. Sabe quando você diz, eu vou para o culto no domingo de manhã? Vai ter alguém que vai falar, ah não, mas está mal o sol, vai para o clube. Quando você vai falar, vou fazer casados para sempre, tem alguém que vai virar para você e vai falar, nossa, mas termina muito tarde. Não tem mais jeito. Vai ter sempre alguém para criticar você, porque isso é relevante. Isso é relevante no reino de Deus. Você está dando um passo. E vai ter sempre alguém que vai se levantar para te criticar. Eu não estou falando das críticas destrutivas. Tem críticas que são construtivas, que são feitas por pessoas que nos amam e que a gente precisa ouvir. Mas há críticas que não são construtivas. Aqui Eliabe era irmão de Davi. Eliabe conheceu Davi desde pequenininho. Eliabe sabia do proceder de Davi, sabia das atitudes de Davi, sabia de tudo da vida de Davi. Mas Eliabe, me parece que ele tinha inveja, porque se a gente for lá em 1 Samuel 16, a gente vai ver que Deus manda que Samuel vá ungir um dos filhos de Jessé. E que Samuel, quando chega, vê Eliabe bonitão, né? Ele acha que é Eliabe. Mas Deus fala, não é esse não, porque eu não vejo como o homem vê. Passam os 7, é no 8º, Davi, pequenininho, pastor de ovelhas, que chega lá todo suado, todo sujo, fala, esse é o rei. E Davi é ungido naquele momento, e sabe o que acontece? Nada, ele volta, vai pastorear as ovelhas dele. Porque muitas vezes a gente recebe o chamado, Deus faz uma promessa na nossa vida, e naquele momento não acontece nada. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que passar por um processo, até chegar no lugar onde Deus tem para a gente. E assim foi com Davi. E Davi foi ungido ali. Eu tenho para mim que Eliabe olhou e falou, esse Davi furou a fila, era para eu ser ungido rei. E a Bíblia aqui nesses versículos, ela nos mostra que Eliabe estava irado com Davi. Por que ele estava irado com Davi? Davi só fez uma pergunta. E o que é pior, ele julgou as intenções de Davi. Como se fosse Deus, né? Síndrome de Deus, julgar as intenções. Só quem conhece as nossas intenções, o nosso coração, é o próprio Deus. E a Bíblia aqui também nos diz que ele tinha o hábito de criticar Davi. Pastor, eu fico pensando, né, podia abrir um ministério da crítica, né? Porque tem tanta gente que critica, né? Mas o que critica nunca traz uma solução, né? Tá só criticando. Não é para abrir não, pastor, é brincadeira. Só falar. E Eliabe então tem essa atitude com Davi. Mas a Bíblia nos diz, no versículo 30, o que Davi faz? Davi se desvia de Eliabe e vai conversar com outro. Davi não para dar explicação para Eliabe. Davi não se limita, não fica parado por conta daquela crítica. Você sabe por quê? Porque Davi tinha um foco. Davi tinha algo para fazer e que se ele fosse parar para ouvir a crítica infundada de Eliabe, ele não ia romper. Né? E é muito lindo porque Davi se importava com o que Deus pensava sobre ele. E muitas vezes a gente está preocupado em ficar dando satisfação para as pessoas que nos criticam. Não importa.
O que importa é o que Deus pensa de você. Não pare para ficar respondendo às críticas, que são quando elas são infundadas. Deus conhece seu coração. Se você parar para ficar dando muita explicação, você pode perder o foco. E você pode perder, e você pode ser derrotado pelo seu gigante, ao invés de derrotá-lo. Mas além disso, para vencer gigantes, além de a gente não dar ouvidos àqueles que não lutam contra os seus próprios gigantes, além de a gente esquecer o passado de dor, o passado incapacitante, desviar dos críticos e invejosos, a gente precisa lembrar de tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Quando Davi, ele fala para Saul que ele vai entrar na guerra, Saul fala: não, você não pode lutar. Você não está acostumado, você não é um homem de luta. Aí, sabe o que Davi faz? Davi traz à memória tudo aquilo que traz esperança para ele. Ele lembra que lá atrás, com a ajuda de Deus, ele venceu um urso e um leão. Isso para ele é suficiente para saber que o mesmo Deus que lá atrás ajudou ele a vencer o urso e o leão é o Deus que vai estar com ele, vai ajudar ele a vencer o gigante também. E assim é conosco. Às vezes um grande gigante se levanta, a gente fica desesperado, a gente fica tenso, a gente começa a chorar, a gente fala: não vai ter jeito. Mas a gente esquece de todos os livramentos que Deus já nos deu, de todas as vezes que Deus esteve conosco. Nós estarmos aqui hoje é fruto de vários leões e vários ursos que a gente matou para estar aqui. E todos eles com a ajuda de Deus. Então a gente não pode se esquecer de tudo aquilo que Deus fez para a gente. Como está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 nos ensina a não andar ansiosos por nada. Mas antes de ficar ansioso e com medo, a gente precisa levar os nossos medos, os nossos gigantes, as nossas ansiedades, por meio de oração, súplica e ações de graça a Deus. Porque Ele vai nos acalmar e Ele vai nos trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. O ansioso, o medroso, ele é desmemoriado. Ele esquece de tudo aquilo que Deus já fez na vida dele. É por isso que a Bíblia fala para a gente dar ações de graça. Porque quando você começa a agradecer, em meio à batalha, em meio ao enfrentamento do gigante, você começa a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Ao invés de ficar desesperado, a gente precisa parar, orar, suplicar e começar a agradecer. Eu tenho certeza que vai vir à sua memória todas as vezes que Deus te deu o livramento. Mas se você não se lembrar, eu acho pouco provável. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro de nada que Deus tenha feito. Eu acho muito pouco provável. Mas se isso acontecer, não tem problema não. Vai para a Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias dos grandes feitos do Senhor, das batalhas que o Senhor venceu, de todas as pessoas que foram ajudadas a Deus. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua fé. E você vai ter certeza do Deus que está com você na hora que você for enfrentar esse gigante. Mas para vencer os gigantes, além de a gente não dar ouvidos para aquelas pessoas que não vencem, que não lutam e não desafiam os seus próprios gigantes, esquecer o passado, incapacitante de dor, desviar dos críticos e lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, você precisa ser você mesmo. Coloca para mim os versículos 38 e 40. 1 Samuel 17, 38 e 40. Esqueci Eclesiastes, mas não era para botar ainda. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Isso é lindo demais, gente. Olha só, eu fico imaginando, né? A Bíblia diz que Saul era muito grande, era o maior homem de Israel, tinha ombros largos. Eu fico imaginando ele passando a armadura dele para Davi. Davi bem pequenininho. Pastor, quando eu li esse texto, eu lembrei daquele menino que vigiava o carro da Flavinha. Davi devia ser igual ele, né? Pequenininho, magrinho, né? 18 quilos.
E eu fico imaginando Davi, né? Pequenininho, com aquela armadura gigante. Gente, ele não ia conseguir dar um passo. Mas Davi entendeu. Davi era um pastor de ovelhas. Davi não era um guerreiro. Davi não sabia lidar com armadura, com armas. Mas Davi entendeu que ele precisava ser ele mesmo. Que Deus chamou ele como ele era. Com os talentos, com as habilidades que ele tinha. Davi não chamou. Deus não chamou Davi para ser como Saul. E assim é com cada um de nós. Deus não nos chama para a gente ser igual ao outro, para a gente agir igual ao outro. Deus chama a gente para a gente ser o que a gente é, com as habilidades, com os dons que Ele nos deu, para a gente cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Pode ter certeza que Deus te equipou com tudo o que você precisa, para você atingir o propósito que Ele tem para a sua vida. Se você quiser andar com a armadura do outro, você não vai conseguir. Davi entendeu isso. Davi largou a armadura que não pertencia a ele. Pegou aquilo que ele estava acostumado a trabalhar. Porque ele sabia que não era uma armadura que ganhava uma guerra, mas ele sabia que era Deus que estava com ele. Ele sabia que a guerra era do Senhor. Nós precisamos ter identidade. A nossa origem aponta para a nossa identidade de filhos de Deus. Quando a gente quer ser o outro, quando a gente não gosta daquilo que Deus fez em nós, a gente dá um atestado de que Deus errou, e Deus não erra. Deus fez você com tudo que você precisa para enfrentar o gigante que se levanta contra você. O método do outro, o jeito do outro, não é o jeito que Deus tem para você. Mas para isso, veja bem, Davi pega 5 pedras. Davi era especialista. Ele pega 5 pedras para se garantir. Mas ele mata o gigante com a primeira. Sabe por quê? Porque ele era especialista. E é assim que nós devemos ser. Naquilo que nós fazemos, nós devemos fazer muito bem. Com diligência. Porque é isso que Deus espera de nós. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você é um médico, seja o melhor médico. Se você é um motorista, seja o melhor motorista. Se você é uma mãe, um pai, seja o melhor pai, seja a melhor mãe. Se você é um crente, seja o melhor crente. Não seja um crente mais ou menos, não. Sabe por quê? Porque como está lá em Colossenses. Colossenses 3, 23, né? Isso. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E é assim que nós temos que fazer. Tudo que a gente faz, se a nossa perspectiva for o céu e não quem está do lado, a gente vai fazer com tudo para a honra, a glória do Senhor e com muita excelência. E Davi era assim, ele era um especialista. Mas, né, para vencer os gigantes, você não precisa dar ouvido aos pessimistas. Você precisa esquecer o passado limitante. Você tem que se desviar dos críticos. Você tem que lembrar tudo que Deus já fez na sua vida. E você tem que declarar que a vitória vem de Deus, mas tem uma parte que é nossa. Nos versos 45 a 47, eu não vou ler porque a gente já leu no começo, Davi reconhece que a vitória é de Deus, que a guerra é do Senhor, que não é pelas habilidades, que não é pela força, pela fé dele, nada disso. É pelo Senhor. Mas Davi, embora ele reconheça que a guerra é do Senhor, ele não cruza os braços e fica parado esperando cair um raio na cabeça de Golias. Porque é assim que muita gente se comporta. Muita gente recebe uma promessa, muita gente quer buscar o Senhor, mas acha que não tem que fazer a parte dele. Não, Deus diz que vai fazer isso, então eu vou parar aqui e vou ficar esperando. Não. Existe uma parte que é nossa. Deus pode fazer tudo? Claro que pode, Ele é Deus. Ele pode, se Ele quisesse, Ele lançava um raio lá de cima e matava Golias. Mas Deus espera que nós sejamos cooperadores dEle na obra dEle. Isso é um grande privilégio. Deus podia fazer tudo sozinho. Mas Ele nos convida a participar com Ele da obra dEle. Eu fico imaginando, e quando eu li isso aqui eu lembrei muito de vocês, porque eu fico imaginando o dia que Deus deu o comando e deu a promessa para vocês, se vocês tivessem ficado sentados esperando. Será que a gente estaria aqui nessa igreja hoje bonita? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a nossa parte é a fácil. A parte difícil Deus faz. Aquilo que a gente não consegue fazer, o sobrenatural, o milagre, Deus faz. E não tem como não me lembrar de João 11, né? Lázaro. Jesus chegou, Lázaro estava morto há 4 dias já. Há 4 dias morto.
já cheirava mal. Jesus chegou lá para ressuscitar Lázaro. Mas quando ele chega, ele fala assim, tira a pedra. Jesus que ressuscita, ele podia mandar, ele não precisava nem, a pedra não era nada, né? Mas tem uma parte que é nossa, a parte de rolar a pedra é nossa. É a parte fácil. É a parte que nós podemos fazer. Se a gente não quiser fazer, não tem problema. Deus chama outro. Porque a gente não é imprescindível para a obra dele. Quando a gente diz não, ele chama outro. Mas ele espera que a gente colabore com ele. Ele quer. Eu sempre que eu penso nisso, eu vejo a figura de uma criança pequena e seus pais. Porque eu fazia isso com as meninas quando elas eram pequenas. Eu chamava elas para fazer bolo comigo. E elas vinham fazer bolo comigo e elas faziam uma bagunça tão grande. Eu não precisava delas para fazer bolo. Mas eu queria que elas estivessem comigo fazendo bolo. E eu penso que Deus é assim com a gente. A gente faz umas lambanças na obra, faz coisa errada. Mas Deus quer que a gente, filho, esteja com Ele, fazendo ali a obra dEle. Deus não precisa da gente. Então, o fato de Deus ter te dado uma promessa, o fato de ter promessas aqui na Bíblia para a nossa vida, não nos exime da responsabilidade de fazer a nossa parte. Orar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor, vir à igreja, frequentar os cursos. A gente não pode cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. E quase... Ixi, peraí. E além, né, para vencer os nossos gigantes, além de a gente não dar ouvido aos pessimistas, deixar o passado incapacitante para trás, se desviar dos críticos, né, lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida, sermos nós mesmos e declarar que a vitória vem de Deus, nós precisamos ter pressa para vencer. Versículo 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Quando a gente lê o verso 24 e o verso 48, a gente vê o paradoxo, né? Os israelitas estavam fugindo do gigante. E Davi corre para enfrentar os gigantes. Sabe por quê? Davi entende que ele precisa resolver aquele problema. Quantas vezes a gente foge das nossas batalhas, dos nossos problemas, né? A gente quer empurrar eles para debaixo do tapete, a gente foge daquilo que a gente tem que resolver, uma conversa para resolver o casamento, um perdão que a gente precisa liberar. A gente corre, porque a gente não quer resolver. Mas o gigante não vai embora, não. Vou falar para vocês. O gigante ele pode crescer e ele pode ficar incrustado. De uma forma que depois a gente vai ter muita dificuldade para remover, se conseguir remover esse gigante. Golias não foi embora, não. Golias ficou 40 dias, 2 vezes por dia, afrontando o exército. A gente precisa correr para resolver os nossos problemas, para lutar contra os nossos gigantes e não correr deles. Eles não vão embora. Eles podem ficar cada vez maiores. É aquela conversa no seu casamento que você precisa ter. Se você não tem, pode rumar para uma separação. É aquele problema com um filho que você vai empurrando para debaixo do tapete. É aquele perdão que você precisa liberar e você não quer, porque você acha que você é mais justo do que o outro. A gente precisa enfrentar os nossos gigantes. A gente não pode empurrar eles para debaixo do tapete, não. Provérbios 24:10 nos diz que se vacilarmos no dia da dificuldade, a nossa força vai ser limitada. E aqui é bem grave, porque além desse gigante crescer, a gente vai ficar com a força cada vez mais limitada, enquanto a gente não enfrenta os nossos problemas. E terminando... Quase na hora, pastor, 3 minutinhos. Então, para vencer os nossos gigantes, nós precisamos não dar ouvido aos pessimistas, esquecer o passado incapacitante, se desviar dos críticos, lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida, sermos nós mesmos, declarar que a vitória vem de Deus, mas que existe uma parte que é nossa, ter pressa para vencer e, principalmente, encorajar outros a vencerem. Coloca para mim 51 e 52. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel
e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus, mortos e feridos, ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. A Bíblia diz que Golias, vem afrontando Davi, e Davi corre para mata Golias com uma pedrada. E depois que os israelitas viram a atitude de Davi, eles se encorajaram e foram lutar, e foram vencedores também. A atitude de Davi de enfrentar e vencer o gigante encorajou todos os outros. Nós somos chamados por Deus a encorajar outras pessoas. Você está aqui hoje, você venceu, você chegou aqui hoje. Quantas pessoas precisariam estar aqui hoje? Quantas pessoas vocês podem chamar para conhecer esse Jesus que vocês estão conhecendo? Sabe, às vezes a gente pensa, isso não é função minha, isso é função do pastor, do líder. Não. Isso é a função que cabe a cada um de nós enquanto cristãos. Nada do que Deus coloca nas nossas mãos, nada, absolutamente nada, é só para a gente. A gente precisa transbordar. A vitória que Deus te deu hoje, você precisa compartilhar ela. Se hoje você está aqui, se hoje você é um vencedor em Cristo, você precisa compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem essa vitória. Um telefonema que você pode dar. Sair para escutar uma pessoa, um aconselhamento. Você não foi chamado para ser vitorioso sozinho. Você foi chamado para compartilhar a sua vitória com tantas outras pessoas. E eu aqui queria compartilhar algo com vocês. Eu acho que vocês sabem que há pouco tempo eu perdi o meu pai. E foi uma luta muito grande. E até que no início desse ano o Senhor colheu meu pai, levou o meu pai. E eu pensei em desistir do ministério, me senti muito incapacitada, me senti com muitas dores. Achei que não tinha mais jeito, achei que era melhor eu ficar quieta. E sabe, se não fosse o meu marido, as minhas filhas, os meus pastores, os líderes, os irmãos, os líderes que caminham comigo, que estão aqui sentados hoje, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eles compartilharam a vitória deles, porque eles são vencedores, porque eles estão em Cristo comigo. Eles me carregaram. Eu podia ter ficado para trás, mas eu tive uma turma que na hora que eu pensei em desistir, me carregou no colo e não me deixou desistir, compartilhou a vitória comigo. Davi foi um homem como nós, um ser humano como nós, com falhas, com dificuldades. Ele ganhou essa vitória, ele ganhou essa batalha, ele venceu esse gigante, mas ele perdeu outras. Mas a descendência de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único vencedor invicto. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para garantir na cruz a vitória eterna, que nos dá a vida eterna. Só Ele. Só Ele. Ele é o nosso Senhor. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. É para isso que nós devemos olhar. O realismo dos gigantes, dos problemas, eles não podem suprimir a esperança do que Deus tem preparado para cada um de nós. A igreja olha para a direção certa, não olha para o problema, não olha para o gigante, olha para Jesus. E eu queria convidar você, hoje, se essa palavra tocou o seu coração, eu queria convidar você a levantar, vir até a frente, para que você possa vencer os seus gigantes, decidir que você hoje vai lutar, vai enfrentar e vai vencer o seu gigante. Ou se você, não, eu já enfrentei, já lutei, eu vou ser um encorajador de outras pessoas. Eu vou encorajar outras pessoas que precisam vencer os seus gigantes. Ou se você decidiu hoje não fixar os seus olhos no problema, mas no Deus que resolve todos os problemas. Eu queria orar por você hoje, nessa manhã de domingo. Senhor, obrigada, Deus.
Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por essa revelação, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a enfrentar leões, ursos, Senhor. Obrigada por todas as vitórias que o Senhor tem nos dado até hoje, Senhor. Que o Senhor possa permanecer ao nosso lado, Pai. Nos ensinando, Pai. Nos dando a direção correta, Pai. Que nessa manhã nós possamos correr em direção aos nossos gigantes, Pai, para lutar contra eles e nos sagrarmos vencedores nessa batalha, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada pela sua palavra, Senhor, obrigada pela liberdade que nós temos de cultuá-lo, Senhor. Obrigada por essa igreja, Senhor. Obrigada pelos nossos pastores, pela liderança, por cada um, Pai, que está aqui hoje nessa manhã, Senhor. Que nós possamos ser encorajados pelas tuas palavras, mas que principalmente nós possamos encorajar tantas pessoas que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, durante a semana, Senhor. É assim que nós oramos, Pai. Entregamos os nossos gigantes nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a como enfrentarmos e vencê-los, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor e não naquilo que vem tirando a nossa paz. Muito obrigada, Senhor. É assim que nós oramos e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.